Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui começando mais uma live, há alguns minutinhos para que você possa entrar, se preparar, estar aí com a sua Bíblia, com a sua família, para estarmos juntos, debruçados mais uma vez sobre a palavra do Senhor, a fim de que Deus fale ao nosso coração. Nosso tema de hoje será Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Muito importante esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre a percepção da vontade de Deus em tempo de crise, em tempos de dificuldades. Estamos aí já com alguns irmãos entrando, a Ellen, a Iriane, a Josi, o Rodrigo. Que bom estarmos juntos. A Deise já está por aí. Vamos aguardar pelo menos mais um minutinho até que os demais irmãos possam entrar, para que a gente possa junto nessa corrente, nesse tempo, como se estivéssemos juntos na igreja, ministrando a palavra. É um prazer revê-los, que bom estar aqui, muita gente entrando já, que joia estarmos juntos. Então quero te pedir, como sempre pedi da live anterior, que você esteja indo para um lugar tranquilo, se puder reunir a sua família, reúna a sua família, traga a sua Bíblia, traga papel, caneta, tá bom? Para que você possa anotar as lições, aquilo que vamos compartilhar da palavra do Senhor hoje. Eu tenho certeza que nesse tempo difícil que estamos vivendo, a palavra de Deus entra no nosso coração como um bálsamo, como um refrigério. Afinal de contas, quando a palavra de Deus está presente, ela tira todas as vozes de temor, ela ajuda a gente a refletir, a entender a respeito do que Deus tem para nós, né? E em tempos como esse, onde ouvimos tantas vozes, como é importante a gente parar para ouvir a voz de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a todos que estão me ouvindo, se o áudio está bem, então dá um joinha aí se o áudio estiver bem, para que eu possa estar modulando aqui a minha voz, tá bom? Para que todos possam acompanhar aí a reflexão de hoje. Quero convidar você que está presente, se você puder, abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo de número 34. Salmo de Davi, o Salmo de número 34. Nós vamos ler os versos de número 4 até o versículo de número 8. A ênfase da reflexão de hoje será no verso de número 8. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmo de número 34, verso de número 4 ao versículo de número 8. O texto sagrado diz o seguinte: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Meus irmãos, em tempos como esses, é tempo também de reflexão. Toda crise, todo problema, toda dificuldade deve nos fazer refletir. E refletir a respeito da nossa fé, refletir a respeito de questionamentos que estão sendo feitos. E se eu fizesse uma pergunta para você, você confia, você de fato acredita que Deus é bom? O que você responderia? O que sairia da sua boca diante de tudo que você já viveu com Deus? Certamente, meus irmãos, que os irmãos e irmãs que estão me ouvindo, que a resposta à pergunta se Deus é bom, a resposta seria, claro que é. A minha história, a minha vida, a minha caminhada com Deus mostra isso. Mas, meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta importante, porque há muitas pessoas no tempo em que estamos vivendo, que estão fazendo para si, ou que se fosse feito a essas pessoas, a respeito da bondade de Deus, elas diriam, olha, eu tenho as minhas dúvidas. Não sei se Deus é bom, afinal de contas, olha o que está acontecendo no mundo, tantas pessoas morrendo, tantas dificuldades acontecendo, tantas
tantas crises, olha a pandemia, quantas pessoas perdendo seus empregos, a economia em colapso, quantas coisas ruins estão acontecendo. É difícil acreditar que Deus é bom, é difícil acreditar que Deus ama as pessoas, que Deus ama aos seus, quando nós estamos passando por tempos difíceis. Aliás, essa é um questionamento muito interessante, mas ele não é novo. Ao longo de toda a história, principalmente aqueles que gostam de estudar a história, a filosofia, você vai encontrar em diversas partes, em diversos momentos da história, as pessoas tendo dificuldades de chegarem à conclusão da seguinte equação: Deus é bom, Ele é todo-poderoso, então por que existe o mal? Por que as pessoas sofrem? Por que existem tantas pessoas passando por dificuldades? Por que o mal atinge? Aliás, é precisamente para aquelas pessoas que estão mais atingidas pelo mal, quando o mal atinge, quando as dificuldades chegam à sua porta, é o momento onde os questionamentos se tornam mais próximos, onde se tornam mais próprios, se tornam mais evidentes. Quantas pessoas estão questionando a bondade de Deus. E meus irmãos, pensando nessas coisas, pensando nesse questionamento que as pessoas fazem, me veio à mente esse texto, onde Davi fala a respeito da bondade de Deus, quando ele diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Antes de eu entrar para explicar, para tentar aprofundar essa ideia de provar e ver que o Senhor é bom, é importante a gente entender o contexto desse salmo. Aliás, abre um parênteses aqui, os salmos são conhecidos na Escritura como textos da poesia hebraica. E a poesia hebraica, a poesia que foi inspirada por Deus, é diferente da poesia grega, das outras poesias, porque a poesia hebraica ela é construída em cima de experiências. Não é construída em cima de abstrações da alma do poeta, como é o caso de muitas poesias que nós temos, poetas portugueses, franceses, italianos, poetas gregos, que construíram suas poesias a partir de abstrações da sua alma, a partir de sonhos, de ilusões, de projeções. Mas a poesia bíblica, os salmos, eles são construídos a partir de experiências com Deus. E a experiência que funciona como pano de fundo, ou que funcionou como contexto histórico desse salmo, é um momento da vida de Davi. Davi foi quem escreveu esse salmo. É um momento muito difícil da vida de Davi. Davi, após ser ungido como rei de Israel por Samuel, desde esse momento, Davi não teve um só dia de sossego. A sua vida foi marcada por muitas e muitas tribulações. E especificamente nesse contexto foi o momento em que, fugindo da presença de Saul, fugindo da experiência com ele ou dessa perseguição de Saul, Davi vai até os filisteus. E diante dos filisteus, o rei Aquis, ele então precisa salvar a sua vida, porque as pessoas dizem: olha, eis aí o rei Davi, ele é aquele de quem se fala que ele matou 100 milhares, ele matou muita gente. E apresenta Davi diante do rei, temendo pela sua vida. Davi então se finge de louco, ele começa a babar pelos cantos da boca, ele começa a fazer coisas de louco. E aí o rei então olha para ele e diz: olha, não tem já loucos suficientes aqui no palácio? Por que vocês me trazem mais uma pessoa como essa? Então Davi tem que usar dessa estratégia para fugir, para poupar a sua vida. Ele então sai dessa cidade e vai para a caverna de Adulão. E lá na caverna, diz a Bíblia que mais 400 homens, daqueles piores possíveis, todos os renegados, os pobres, aqueles fugitivos, todas as pessoas que estavam atribuladas de coração, todas essas pessoas vão se juntar a ele dentro da caverna. E é nesse contexto, no meio desses conflitos, quando ainda as promessas ainda não haviam sido cumpridas, é desse contexto, é nessa dificuldade que Davi vai escrever então as palavras deste salmo. E é muito interessante que Davi diz às pessoas: provem e vejam que o Senhor é bom. Talvez aqueles que o escutassem, ou talvez muitas pessoas que estivessem escutando Davi naquele momento, tivessem dificuldades de entender isso que ele estava falando. Como alguém pode dizer que Deus é bom quando ainda não está vivendo o cumprimento da promessa?
Como alguém pode dizer que Deus é bom se as coisas, as circunstâncias estão ruins? E é precisamente essa conexão entre a história de Davi e o momento que estamos vivendo que me fez compartilhar essa palavra. Como dizer que Deus é bom em tempos difíceis? Como dizer que Deus é bom em tempos de dificuldades? Quando a gente percebe a maneira como o Davi constrói esse verso, é uma maneira muito interessante, porque ele diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Normalmente, as ordens desses dois verbos, eles estão em ordem contrária àquilo que é o habitual. Normalmente, as pessoas dizem para ver e depois provar. Então, a vista, o ver, precede o experimentar. Mas, na verdade, o que Davi está trabalhando aqui é que antes da gente ver, antes da gente perceber a bondade de Deus, a gente precisa ter uma experiência com Ele. A gente precisa caminhar com Ele. A experiência precede a evidência. E é muito interessante, meus irmãos, entendermos a importância de que a bondade de Deus é percebida na relação com Ele. Só quem caminha com Deus é que percebe, é que vê a bondade de Deus. Há muitas pessoas do lado de fora que têm apenas uma caricatura de Deus, que estão distantes de Deus. Essas pessoas não conseguem ter uma percepção de Deus, da bondade de Deus. Por quê? Porque não caminham com Ele. O que o salmista está dizendo é que a experiência com Ele, é o provar, é o experimentar da presença de Deus que nos permite ver. Aliás, é muito importante a gente entender o quanto que a experiência precede a evidência. É muito importante percebermos, porque muitas pessoas são enganadas pela sua vista. Veja, por exemplo, que muita coisa do que a gente vê como bom, ao experimentar, a gente percebe que não é tão bom assim. Isso acontece com comida, por exemplo. Às vezes a gente vê um prato ou uma mesa tão bonita e quando a gente vai experimentar a comida, a gente percebe que na vista parecia tão bom, mas quando a gente experimenta, não é tão bom assim. Isso acontece com experiências, isso acontece com objetos, isso acontece também com relacionamentos. Quantas pessoas constroem relacionamentos a partir da vista? Olha uma pessoa bonita, olha uma pessoa bem afeiçoada e imagina que a experiência ao lado dessa pessoa vai ser uma experiência positiva, quando muitas vezes a aparência se torna muito distante da essência. Na relação com Deus, antes de nós termos a aparência, precisamos ter a essência. Antes da gente dizer que Deus é bom e ver que Deus é bom, a gente precisa caminhar com Ele. A gente precisa nutrir um relacionamento com Ele. Isso quer dizer que quanto mais próximo eu estiver de Deus, com Deus, mais evidente fica diante de mim essa realidade da bondade de Deus. É a caminhada com Deus que produz isso. Isso é tão importante, meus irmãos, tão importante, que se a gente voltar para o livro de Gênesis, a gente vai ver que o primeiro pecado entra no mundo justamente porque Eva olhou para o fruto e aquele fruto parecia bem aos seus olhos, parecia muito chamativo à sua vista, mas quando ela experimentou desse fruto, ela percebeu que era um fruto que trouxe muitos prejuízos, que trouxe muitos problemas, que trouxe toda essa dificuldade que vivemos. Portanto, nossa relação com Deus não pode ser baseada na vista, precisa ser baseada na experiência, precisa ser baseada no caminhar com Ele. Mas, a partir daí, eu fico pensando, meus irmãos, em algo muito mais profundo, que eu quero compartilhar aqui com vocês. A bondade de Deus é algo que não é visto pelas circunstâncias, não é visto pelas realidades externas. A bondade de Deus é uma verdade percebida no coração de quem caminha com Ele, de quem anda com Ele, e de que sabe que, independente das circunstâncias, Deus é bom. Porque não são as realidades externas que me dizem isso, é a minha convivência, a minha história, o meu caminhar com Deus que demonstra o quanto Deus é bom. E para você entender um pouco a respeito disso, vamos pensar em algumas coisas aqui interessantes sobre essas palavras, provar e ver. Normalmente,
quando nós provamos alguma coisa, a resposta é imediata. Se eu provo alguma coisa, alguma comida, por exemplo, eu percebo imediatamente se essa comida está boa ou ruim. Eu percebo imediatamente se essa comida é doce ou é salgada. Eu percebo exatamente se isso é agradável ou não. Porque quando nós provamos alguma coisa, a resposta que damos àquilo que provamos é uma resposta imediata. É algo percebido claramente a partir dos nossos sentidos. Mas quando nós projetamos essa mesma sensação na relação com Deus, isso muda um pouco. Por quê? Porque existem muitas coisas que provamos na caminhada com Deus que aparentemente parecem não ser coisas boas. Veja, poderíamos, por exemplo, pegar muitos personagens da Escritura e perceber que se nós pegássemos fatos isolados da vida destes homens, certamente que a bondade de Deus parece que não está evidente nisso. Veja, por exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, pegarmos Abraão. Abraão recebe então a promessa de Deus de que seria pai de uma multidão. E durante 25 anos ele não tem o cumprimento dessa promessa. Durante esse tempo, entre os 75 anos e até os 99, 100 anos, quando se cumpriu a promessa, nesse tempo, se alguém perguntasse, visse Abraão sem filhos, já adiantado de idade, a sua esposa estéril, também adiantada de idade, quantas pessoas diriam, olha, será que Deus é bom? Se ele fosse bom, por que é toda essa espera? Por que todo esse tempo? Se nós pegássemos apenas essa cena, ou esse tempo, esse intervalo da vida de Abraão, talvez a bondade de Deus pudesse ser questionada. Se a gente pegasse, por exemplo, a vida de José, que com 17 anos, 16, 17 anos, recebeu da parte de Deus a revelação de um sonho, onde ele viu Deus o colocando em posição de eminência, colocando-o acima e à frente dos seus irmãos. E aí a gente vê tudo que ele passou, sendo traído pelos seus irmãos, sendo jogado ali na caverna, na cova, depois sendo levado como escravo para o Egito, sendo condenado à prisão de Faraó de maneira injusta por um pecado que ele não cometeu. Se alguém chegasse para José e pegasse apenas o frame desse momento da vida de José e perguntasse para essa pessoa, olha, pelo que você está vendo aí, Deus é bom? A resposta seria, olha, eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque aquele momento, aquele episódio solto, isolado, aquela peça fora do todo, talvez pudesse evidenciar um certo esquecimento de Deus. E não para em José. A gente pode ver, por exemplo, Daniel, depois de uma vida inteira servindo a Deus, aos quase 80 anos, sendo lançado na cova dos leões. Quantas pessoas poderiam olhar essa cena e dizer, olha, cadê a bondade de Deus? Veja, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens fiéis a Deus e que por conta da sua fidelidade é lançada na fornalha de fogo ardente. Quantas pessoas poderiam dizer, Deus não é bom, olha o que aconteceu com eles. O que dizer de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e que em um só dia perde todos os seus bens, perde os seus filhos, perde o seu gado, perde o seu prestígio, perde a sua saúde. Naquele exato momento em que ele estava passando por tudo isso, alguém poderia olhar e dizer, cadê a bondade de Deus diante do que ele está passando? Afinal de contas, foi exatamente essa visão que teve a sua esposa quando disse, amaldiçoa esse seu Deus e morre. A gente poderia falar, por exemplo, de Abacuque, profeta do Senhor, que em tempos em que ele recebe a palavra e ele olha à sua volta e vê a prosperidade dos ímpios, vê o seu povo sendo envergonhado, vê aqueles que não servem a Deus dando as cartas das coisas. Isso poderia evidenciar se alguém perguntasse, gravasse ou paralisasse a cena e dissessem para Abacuque que Deus é bom diante do que está acontecendo. É possível que algumas pessoas pudessem questionar a bondade de Deus a partir daí. O que dizer de Noemi, por exemplo,
uma mulher sensata, uma mulher que servia a Deus, mas que em um determinado momento da sua vida perdeu seus filhos, perdeu seu esposo, viveu numa situação difícil. Se pegasse essa cena de Noemi, desolada, sem os seus filhos, sem o seu esposo, como viúva condenada a mendigar, naquele exato momento dissesse: Deus é bom, mulher. Talvez alguns possam dizer: será? Eu acho que não. Eu acho que não é bom mesmo. Pega, por exemplo, Paulo, depois dos açoites, depois das prisões e tantas coisas que ele passou. Será que naqueles momentos específicos alguém pegasse essas cenas e dissesse assim: olha, pelo que você está passando, Deus é bom? Talvez a resposta de outras pessoas seria não. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, diferente das sensações físicas, quando no nosso relacionamento com Deus nós provamos a bondade de Deus, não é pelo um frame, não é por uma situação específica, não é por um momento que estamos vivendo. Nós mostramos, nós provamos a bondade de Deus ao longo de uma história. Nós provamos a bondade de Deus ao longo de uma caminhada com Ele. Porque se nós voltássemos para todos esses personagens que nós já conhecemos, o desfecho da história, se eu perguntasse para você assim: Deus é bom na vida de Abraão, você diria: Deus foi muito bom com Abraão, afinal de contas fez milagres. Mas isso acontece porque nós vimos o desfecho. Todas as histórias que eu te contei, se fossem congeladas, cenas isoladas da vida dessas pessoas, a bondade de Deus poderia ser questionada. Mas depois, no final, quando todas as peças estavam no lugar, quando Deus termina o seu plano, quando as coisas acontecem, então vem a evidência. Deus foi bom com Abraão, Deus foi bom na vida de Jó, Deus foi bom na vida de Daniel, Deus foi bom na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus foi bom na vida de Noemi, Deus foi bom na vida de José, cumprindo tudo aquilo que ele prometeu, Deus foi bom na vida de Paulo, Deus foi bom na vida de todos esses personagens. E olha que interessante, meus irmãos, porque tiveram que passar por tudo isso? Porque a bondade de Deus, ela não se evidencia no fato de que coisas ruins não venham nos acontecer, mas a bondade de Deus se manifesta no fato de que quando essas coisas acontecem, elas forjam a nossa fé, elas constroem o ser humano que nós nos tornamos em Deus. Portanto, tudo que estamos vivendo, todas essas dificuldades, não provam nada ou não dizem nada a respeito da bondade de Deus. Por quê? Porque nós ainda não passamos por isso. Nós vamos ver lá na frente, quando todo esse vendaval passar, quando todas essas dificuldades, quando tudo isso que hoje é presente se tornar passado, nós poderemos olhar para todas as lições aprendidas, poderemos olhar para todas as coisas que vamos tirar de lições e de aprendizados a partir dessas coisas. E vamos certamente dizer: olha, Deus é bom. Deus é bom porque Ele é assim. Deus é bom. Nós provamos a bondade de Deus. A bondade de Deus é provada numa caminhada, não é numa cena. Se você for daquele tipo de pessoa que costuma avaliar a bondade de Deus a partir de uma circunstância favorável, dizendo: quando as coisas boas acontecem, então Deus é bom, e quando uma coisa ruim acontece, Deus não é bom, você se torna como se fosse uma criança. Aquela criança que pega um trevo ou uma folha e vai tirando as pétalas, dizendo: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Há muitas pessoas que na relação com Deus estão assim. Quando uma coisa boa acontece, quando há uma promoção, quando há um aumento de salário, quando há portas abertas, essas pessoas olham para Deus e dizem: bem me quer. Mas quando há conflitos, dificuldades, quando o sofrimento bate à porta, quando as dificuldades chegam, essas pessoas podem dizer: olha, mal me quer. Afinal de contas, se Ele me quisesse bem, eu não estaria passando por tudo isso. Por isso, eu quero te lembrar que a bondade de Deus não se manifesta numa cena. A bondade de Deus não se manifesta numa circunstância, não se manifesta numa fase da sua vida. A bondade de Deus é construída ao longo de uma caminhada, ao longo de uma história, ao longo de uma vida com Deus. Davi sabia que aquele momento que ele estava passando, fugindo de Saul, aquele momento de dificuldade na caverna, com aquelas pessoas tão atribuladas, Davi sabia que aquilo era apenas um frame,
que aquilo não era o indicativo de que Deus era ou não era bom. Afinal de contas, quando diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele disse isso, meus irmãos, baseado no fato de que a bondade de Deus se manifesta nas coisas boas e nas coisas ruins, nas coisas que entendemos e naquelas que não entendemos. A bondade de Deus se manifesta quando tudo é favorável e quando as situações também são desfavoráveis. Porque a vontade de Deus, a bondade de Deus, não é revelada pelas circunstâncias. A bondade de Deus não é revelada pelo que os nossos olhos veem. A bondade de Deus é revelada pela experiência que nós temos com Ele, pela caminhada que temos com Ele ao longo da vida. O Deus que não nos abandonou, quantas lutas passamos, e Deus foi fiel para nos proteger. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus nos fortaleceu. Porque haveria de nos abandonar nesse instante? Porque haveria de nos abandonar nesse momento difícil que estamos passando? Evidente que não. Pessoas que avaliam sua relação com Deus e que avaliam a visão de Deus, da bondade de Deus a partir das circunstâncias, são pessoas infantis na fé, são pessoas imaturas, são pessoas que têm pouca caminhada com Deus. À medida que caminhamos com Deus, mais vai ficando evidente que Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom porque aquilo que Ele produz em nós, através das coisas ruins, das coisas difíceis, dos momentos atribulados da nossa vida, são bênçãos. Certamente, meus irmãos, no final de tudo isso, no final desse tempo difícil que estamos passando, no final das privações, com tantas inseguranças, com tantas coisas, nós haveremos de crescer como cristãos, nós haveremos de crescer como igreja brasileira. Afinal de contas, ficou claro que ser igreja não tem a ver com organização somente, mas sobretudo tem a ver com organismo. Ficou claro que ser igreja é vivenciar um relacionamento com Deus fora das quatro paredes. Ficou claro que a relação com Deus não pode ser apenas comunitária. E antes de ser comunitária, ela precisa ser individual. Ficou claro a importância das famílias e quantas coisas precisamos trabalhar, o evangelho sendo trabalhado dentro de casa. Quantas e quantas lições. Ontem, aliás, na segunda-feira, ouvindo a mensagem do pastor Sam Timothy, ele disse algo muito interessante. Ele disse que talvez a maior tragédia desse tempo não é necessariamente isso tudo que está acontecendo no mundo. A maior tragédia acontecerá com a igreja se não entender, se não aprender as lições que estão sendo por Deus ensinadas para nós nesse tempo difícil. Que tragédia nós passarmos por tudo isso sem nos percebermos, meus irmãos, que a bondade de Deus não é algo que está sob júdice. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Bem-aventurado, feliz é aquele que nele se refugia. Nos tempos de lutas, nos tempos de dificuldades, nos tempos de bonança, nos tempos em que olhamos para as circunstâncias e vemos tantas coisas boas, mas também nos tempos difíceis, nós provamos que Deus é bom. Deus é bom porque está conosco. Deus é bom porque está construindo uma história. Deus é bom porque as rédeas da nossa vida e a história da nossa vida não está solta e muito menos à mercê do mal. Deus é bom porque Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, meu irmão, receba essa palavra. Receba essa palavra. Lembre-se, no verso de número 4, diz: busquei o Senhor e Ele respondeu-me e livrou de todos os meus temores. Busque o Senhor e Ele há de livrar de todas as ansiedades, as angústias, os temores. Quais são os temores que rondam o teu coração? Busque o Senhor e Ele vai te livrar de tudo isso. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz é aquele que nele se refugia. Aqueça o seu coração com essa palavra. Medite nesse salmo. Se você tiver a oportunidade, leia o salmo todo. Certamente que você vai ter muitos outros versículos que vão falar com você. Eu quero encerrar essa live orando
por todos vocês, orando por todos nós. E como fizemos da outra vez, eu quero que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e que você esteja comigo em oração. A Bíblia diz que o salmista orou, suplicou ao Senhor e o Senhor o livrou de todas as suas aflições. Eu não sei quais são as preocupações que estão aí no seu coração. Eu estou distante de você, das ovelhas, as quais o Senhor me deu o privilégio de pastorear. Eu não sei como está a sua insegurança em relação ao futuro, eu não sei como estão as suas condições, mas eu sei que Deus conhece e sei que Ele está aí com você nesse momento de luta, de dificuldade. Por isso eu te convido a orar comigo para que possamos estar suplicando a Deus por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse instante, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer por essa palavra. O Senhor é bom em todo tempo. Não são as circunstâncias, ó Deus, que vão dizer e determinar quem é Deus para nós. É a nossa caminhada contigo, é a nossa experiência contigo. Nós o provamos, Senhor, e já percebemos que o Senhor é bom e não há nada fora de nós. Não há nada que possamos passar, nenhum momento que venha desmentir ou que venha mostrar o contrário daquilo que nós já entendemos no nosso coração. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelas pessoas que estão me ouvindo nesse instante. Oro por aqueles que ouvirão depois. Que o Senhor esteja entrando com providência em suas casas, em suas vidas. Deus, que a bondade do Senhor seja experimentada, que a bondade do Senhor não seja questionada em tempos de dificuldades, pelo contrário, que eles possam entender, Senhor, que o que estamos passando é apenas uma fase, é apenas um momento, e que quando cada peça estiver nos seus devidos lugares, nós o glorificaremos, nós o exaltaremos por tantas coisas boas que o Senhor está produzindo nesse tempo. E que hoje, assim como o Senhor disse para Pedro, o que eu faço agora não sabes tu, mas vais compreender depois. Deus, quanta coisa o Senhor está fazendo agora que não estamos percebendo, mas vamos compreender depois. Que o Senhor nos mantenha firmes, que o Senhor nos livre dos nossos temores, das nossas inseguranças. Quantas dores, quantas dificuldades, quantos medos acompanham, Senhor Deus, e tenha cometido o coração dos teus filhos. Guarde cada um deles debaixo das tuas asas e permita que esse tempo não seja apenas um tempo, ó Deus, de tribulação, Senhor, que seja apenas, ó Deus, um tempo de dificuldade do lado de fora, mas seja um tempo de convicção, certeza e descanso, regozijo do lado de dentro, porque nós nos refugiamos em Ti. O Teu anjo se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo conforto e o consolo. Obrigado pela Tua companhia no meio das lutas, porque o Senhor está conosco no meio das dificuldades. Abençoe cada um dos Teus servos. Abençoe, Senhor Deus, o nosso país. Abençoe o nosso mundo. Que o Senhor coloque as suas mãos. Repreenda, Senhor Deus, essa pandemia. O Senhor pode. E o Senhor, Senhor Deus, certamente há de fazer no Teu tempo, para que o Teu nome seja exaltado e o Teu propósito possa ser cumprido. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos fortaleça e permita que o lar de cada um dos seus filhos seja abençoado. Eu oro por isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Espero que a palavra de Deus tenha trazido conforto e alento ao seu coração. E eu quero já finalizar essa live fazendo propaganda do nosso próximo encontro. E o nosso próximo encontro será no sábado, às 19 horas. Eu tenho uma palavra de Deus especialmente aos casais. Eu quero trazer uma palavra aos casais. E o tema da nossa live de sábado será até que a pandemia ou o confinamento nos separe. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito da dificuldade de estarmos mantendo o nosso relacionamento saudável em tempos de confinamento. Então eu quero trabalhar com os casais, especialmente os casamentos, para que estejam sendo fortalecidos nesse tempo de confinamento. Eu sei que muitas pessoas já estão passando por dificuldades. A BBC de Londres trouxe uma matéria que também saiu na Folha de São Paulo, de que lá na cidade chinesa, onde eles tiveram esse período de quarentena prolongado, o número de divórcios aumentou assustadoramente. Isso tem acontecido também em outros países.
E eu quero então trazer uma palavra ao coração dos casais. Como manter o relacionamento, como construir um relacionamento saudável nesse tempo de conflito, nesse tempo de insegurança, mas sobretudo nesse tempo de confinamento, tá certo? Então quero convidar você, no sábado será uma noite especial para os casais. Eu vou trazer uma live falando a respeito de como podemos preservar o nosso casamento em tempos de confinamento aí dentro de casa, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer a todos que estiveram acompanhando aí a live, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Portanto, no sábado às 19 horas nós teremos nosso encontro de casais, tá certo? Nós teremos uma palavra especial para os casais aí. Eu quero dar pelo menos 6 conselhos para que você possa construir ou melhorar o seu relacionamento ao invés de ter muita dificuldade e tribulação nele, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe minhas ovelhas queridas, também amigos do Face, irmãos de outras igrejas, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo conteúdo desse vídeo. Se ele abençoa a sua vida, também abençoe a vida de outros, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima noite com a sua família e que o Senhor guarde a todos nós. Deus abençoe, até mais. Tchau!